Olá, eu sou Inácio Santos e este é o Fator X, nosso canal sobre X-Men. Hoje, dia da playlist X-Men Principais Personagens, hoje com um vídeo sobre Layla Miller. Layla Miller, personagem que fez sua primeira aparição em Dinastia M, uma saga que recentemente teve seu review aqui no canal. Layla Miller é uma personagem que tem suas primeiras aparições e suas primeiras participações nas revistas da Marvel e depois especificamente nas revistas mutantes de maneira muito enigmática. Layla Miller inclusive se apresenta com um bordão: sou Layla Miller e eu sei das coisas, e ela demonstra um conhecimento incrível sobre vários dos eventos que vão acontecer num futuro próximo e na ordem correta, com o tempo certo de minutos, com todos os detalhes que ela precisa para usar essas informações a seu favor. Em Dinastia M, Layla Miller apareceu como uma das únicas duas personagens, ou dois personagens, que sabiam que a realidade não era aquela, que a realidade que a Feiticeira Escarlate criou, né, instigada por seu irmão Mercúrio, não estava correta, que aquela era uma nova realidade. Uma era o Wolverine, pois parte dos seus desejos subconscientes atendidos pela própria Feiticeira Escarlate é que ele desejava se lembrar de tudo. E a outra pessoa era a Layla Miller, que é imune a essa mudança, e é imune naturalmente, é parte de seu DNA mutante, parte de suas habilidades. As habilidades da Layla Miller são outra coisa interessante que eu vou abordar nesse vídeo aqui, mas em um outro momento. Bom, fiz essa pequena introdução, mas no caso da Layla Miller eu já vou acrescentar um detalhe. Toda vez que eu conto sobre os personagens, eu tento organizar de maneira cronológica os eventos, não da maneira como eles foram revelados. Então, vou dar um exemplo. O Ciclope, já adulto, casado com a Jean Grey, volta no tempo e afeta eventos em 1888 que vão gerar o interesse do Sinistro por sua família. Apesar dessa viagem ter se iniciado no futuro, quando eu vou falar do Ciclope, eu conto a viagem primeiro. Por quê? Porque tudo que vai acontecer na vida do Ciclope vai acontecer a partir dessa viagem do interesse de Sinistro. Entenderam? Estou fazendo esse parênteses porque no caso da Layla Miller existe um fato importante que acontece antes da nossa história, mas que eu vou revelar só ao final. Ao final não, né? Lá pela metade do vídeo. Tudo bem? Então, seguindo. Layla Miller, imune à mudança na realidade, vai ser uma das personagens que os telepatas que o Wolverine vai conseguir reunir na Dinastia M, ao ler a mente dela, percebem que tudo está errado e veem que ela tem conhecimento de como a realidade era antes. E um desses telepatas em particular, a Rainha Branca, vai perceber que consegue, associando o poder da Layla Miller e o conhecimento dela, destravar essas memórias nas mentes de outras pessoas. Isso, inclusive, é o que vai produzir o levante da Dinastia M. Eu falei que o Wolverine começa a procurar personagens, principalmente dos Novos Vingadores, mas também encontra muitos X-Men para ir enfrentar Magneto em Genosha. Ele consegue convencê-los porque, depois de despertar Emma Frost e Layla Miller conseguem fazer todos se lembrarem que aquele universo está errado. Então ela é essencial para a Dinastia M. Porém, Dinastia M não explica a origem dos seus poderes, não explica esse fato dela saber das coisas, e isso vai ficar para o título do X-Factor. X-Factor volume 2, escrito por Peter David, o mesmo autor que assumiu o X-Factor quando a equipe original, que também era a equipe original dos X-Men, migrou de volta para a equipe dos X-Men, né, durante a saga da Ilha Muir, inclusive, que isso aconteceu. Também é uma saga que tem review aqui no canal. Peter David assumiu o título X-Factor como roteirista e introduziu vários personagens que perambulavam pelos X-Men, que eram coadjuvantes em várias histórias, muitos deles inclusive introduzidos durante a saga do Portal do Destino, ou que ganharam mais importância durante a saga do Portal do Destino e a própria saga da Ilha Muir. Esses personagens foram reunidos e se constituiu um X-Factor que era governamental, que substituía inclusive a Força Federal de Mística, que era a antiga Irmandade de Mutantes, que fez um acordo com o governo ao ser presa e passou a agir
como super-heróis do governo, mas tinha acabado de passar por sua fatídica A Última Missão da Força Federal, um arco que se dividiu nos anuais das revistas Mutantes e no anual da revista dos Novos Guerreiros, naquele ano, e que extinguiu a Força Federal. Então, o X-Factor entrou nessa lacuna. Porém, o X-Factor do qual Layla Miller vai participar, apesar de ter muitos desses membros do X-Factor de Peter David, não tem mais ligações com o governo. É um X-Factor que é autônomo, que é na verdade a agência, são os funcionários da agência de investigações do Homem Múltiplo, que está instalado no Distrito X, uma espécie de gueto mutante que existe nos Estados Unidos, e onde ele montou sua agência porque as pessoas do Distrito X precisariam de um mutante para investigar seus mistérios, e ele é a pessoa ideal para isso, e recrutou seus antigos amigos do X-Factor. Então, a revista X-Factor, esse segundo volume escrito pelo Peter David, já com essa abordagem, já tinha algum tempo quando chegou a Dinastia M, e após os eventos de Dinastia M nós vamos ver Layla Miller entrando na sede do X-Factor e dando uma série de informações e dizendo que quer trabalhar com a equipe, que na verdade é meio informando que vai trabalhar, porque ela sabe das coisas, ela já sabe que vai trabalhar. E a menina, ela é uma criança, viu? Primeiro é importante dizer isso, ela manifesta poderes mutantes e tudo, mas ela está um pouco ali abaixo da puberdade, ela não é exatamente uma adolescente. Dá para ver pelo jeito que eles ilustram ela, né? Nas revistas eles não chegam a citar a idade certinha dela nesse momento em que ela ajuda na Dinastia M e tal, mas ela é uma criança, ela não é nem da idade dos novos X-Men, que figuram nos X-Men, que já são adolescentes. Isso é interessante porque em um outro momento a gente vai ver que os poderes mutantes dela, inclusive, variam, nem sempre estão ativos, porque ela não terminou de atingir a puberdade ali. Isso vai ter importância em um outro arco que eu vou citar daqui a pouco. Bom, a Layla vai então adentrar sede do X-Factor, fazer várias previsões como se não fosse nada. Ela fala tudo, ela lida com tudo isso cotidianamente, como se fossem coisas corriqueiras. E ela vai se oferecer para trabalhar, né, para a equipe. O Homem Múltiplo vai ficar um pouco desconfiado, vai achar inclusive perigoso ser manipulado por aquela criança, mas vai achar que está mais seguro com ela próximo de si do que movendo as coisas pelas suas costas, movendo ali seus pauzinhos, então ele vai assimilá-la. E aí Layla vai dar outras pistas interessantes sobre o futuro que ela conhece. Uma delas vai ser um momento que ela vai demonstrar em uma das edições do X-Factor saber algo sobre sexo, né? O Jamie Madrox, Homem Múltiplo, é um piadista, faz uma piada dessa, percebe que tinha uma criança no recinto, meio se corrige, ela, não, eu sei. Tal. Ele, o quê? Mas você não... Meio desconfiado, né? Falou, será que essa menina, né, nessa idade não é mais virgem, tá aqui, sei lá, vão achar que fomos nós, né? E aí ela, não, eu tô me guardando pro nosso casamento. Aí, assim, existem várias previsões do futuro que ela faz, mas ele com certeza não leva essa a sério, ela é uma criança, né? Mas, por incrível que pareça, ela está certa novamente. E aí, Layla, não vou contar cada participação dela, mas ela vai resolver vários problemas do X-Factor. Vai ajudar o X-Factor na luta contra a Singularidade, uma organização que planeja matar os ex-mutantes. Os mutantes perderam seus poderes no dia M, durante a saga de Dinastia M. Essa organização teme que os mutantes de alguma maneira recuperem seus poderes, então quer matá-los antes que isso seja possível. E ela vai contribuir muito com o seu conhecimento. Até que chega o arco do qual eu lhes queria dizer, o arco sobre o qual eu queria falar nesse vídeo, inclusive que liga com o resto da playlist que nós estamos montando aqui nessas semanas, chega Complexo de Messias. E em Complexo de Messias, o X-Factor vai ser chamado por Ciclope para ajudar, porque eles percebem duas coisas. Então, recordando rapidamente o Complexo de Messias, havia acabado de nascer um bebê tão poderoso que seu simples nascimento colocou o Professor X em coma. Um tremendo mistério. Quais são os poderes? Um bebê recém-nascido, né? Mutantes não manifestam seus poderes ao nascer. Então, até manifestam alguns deles. Tem mutações como o Noturno, que já nasceu em sua aparência. Jamie Madrox, que já contou que a energia cinética dos impactos do parto para ele nascer produziu homens múltiplos. Ele já disse isso na revista do X-Factor, mas isso é raro. A Professor X e Cassandra Nova, que tiveram uma luta telepática dentro do útero, mas de novo, apesar de eu ter dado até vários exemplos aqui, isso é bem raro. Então eles estão
correndo atrás dessa menina. E aí eles ficam pensando o seguinte: o futuro mudou? Nasceu uma mutante. Será que o futuro mudou? E aí eles procuram Forge. Como eu disse, durante o Complexo de Messias, Forge inclusive vai ser baleado por sua habilidade de construir máquinas, porque ele é o único mutante capaz de construir precisamente uma máquina do tempo. E é o que ele faz a pedido de Ciclope. Constrói uma máquina do tempo e diz, ele falou, já estava mapeando o futuro, né? Forge sempre precavido. Já estava mapeando o futuro e a mudança na realidade feita pela Feiticeira Escarlate alterou as linhas temporais possíveis. Agora eu só localizo somente duas linhas temporais, somente dois futuros brotam desse ponto da história onde nós estamos. Então só existem dois caminhos que nós podemos seguir. Eu tenho as coordenadas dele, tenho duas máquinas prontas para enviar essas pessoas ao futuro. Só tem um problema, são vias de mão única. Não consegui projetar um jeito de trazer essas pessoas de volta. Lembre-se que eu falei que Forge é um inventor muito mais capaz que o Fera. Em Guerra Messiânica, o Fera também tinha um problema. O problema do Fera era manter as pessoas no futuro. O problema do Forge é trazê-las de volta. Hein? E aí é aonde a gente vê porque o Ciclope chamou o X-Factor. Ele não precisa de todo o X-Factor, ele precisa de um personagem. Precisa de Jamie Madrox, homem múltiplo. Por quê? Jamie Madrox cria energia cinética, se divide, se multiplica. Nós podemos até ver isso já nos cinemas em X-Men 3. Bom, só que ele tem uma habilidade que os cinemas não mostraram e que poucas pessoas dos quadrinhos conhecem. Jamie Madrox pode se dividir em várias cópias e pode torná-las mais autônomas. Ele pode. Primeiro, cada uma delas tem um aspecto de sua personalidade. Elas já são razoavelmente autônomas. Mas o quão mais distantes, quanto mais tempo elas ficam produzidas sem voltar, sem ser reabsorvidas por ele, mais autônomas elas ficam. E elas são capazes de aprender. Então, Jamie Madrox, no começo desse volume do X-Factor, havia mandado suas cópias para vários lugares do mundo aprender várias profissões ou outros tipos de ofício, que não são necessariamente profissões, né? Outros tipos de conhecimento, e depois se suicidar, porque ao elas morrerem, ele recebe de volta a sua consciência e passa a partilhar do que ela sabe. Então, de posse dessa informação, qual é a ideia de Ciclope? Enviar duas cópias de Jamie Madrox ao futuro. Cada uma para um dos futuros que o Ford foi capaz de mapear. Após elas coletarem as informações que os X-Men precisam, lá no futuro elas se suicidam. E eles acreditam que a consciência do Jamie Madrox, essa parcela da consciência dele que está nessas duas cópias, é capaz de viajar no tempo de volta ao seu cérebro, à sua mente, se fundir com ele, para que ele tenha esse conhecimento. Bom, o Jamie é convencido de que isso pode dar certo. Ele não está lá muito seguro, mas acha que está se achando um pouco importante. Ele produz duas cópias para serem colocadas na máquina. Nós vemos que Layla Miller está até um pouco apreensiva, um pouco quieta, mas parece até que normal, apesar de ser bem mais falante do que naquele dia. Mas na hora que as máquinas são ativadas, Layla inicia uma contagem silenciosa e num ponto exato, que ela já sabia que era o ponto correto de fazer isso, Layla se atira junto com uma das cópias. Uma cópia que ela sabia qual cópia era e para onde ia. E juntos, eles são teletransportados para um futuro específico. Um ponto, 80 anos no futuro, onde mutantes são colocados em campos de concentração. Um ponto, 80 anos no futuro, onde existe um jovem rapaz, Lucas Bishop. Lucas Bishop, já disse isso no vídeo de Complexo de Messias, e acabei citando em Guerra Messiânica, e em vários outros vídeos que foram feitos depois do vídeo sobre Complexo de Messias aqui no canal. Lucas Bishop é o traidor dos X-Men. E é inclusive nesse arco do X-Factor que nós vamos descobrir por que ele está traindo os X-Men durante o Complexo de Messias. Porque ele foi colocado no campo de concentração junto com outros mutantes após um mutante muito poderoso fazer um ataque contra a humanidade. Por conta desse ataque, a humanidade encontrou sua justificativa para culpar todos os mutantes, encarcerar todos os mutantes, inclusive matar a maioria. Os pais de Lucas, inclusive, foram vítimas disso. Lucas é uma criança sozinha no campo de concentração, por causa das ações dos humanos, mas que em sua cabeça podem ser impedidas matando aquele mutante que fez o ataque. Quem é esse mutante? Esperança Summers. Ela ainda não tinha esse nome durante o Complexo de Messias, mas sim, é o bebê que Cable vai levar a criar no futuro também. Então,
Layla e Jamie Madrox vão acabar, quer dizer, não Jamie Madrox de verdade, uma de suas cópias, vão acabar sendo capturados e levados também para o campo de concentração. Vocês se lembram que o Bishop tem um M no rosto? Pois é, esse M é tatuado em todos os mutantes daquele futuro ao serem levados para o campo de concentração. E não é uma tatuagem comum. Ela é impressa no DNA das pessoas. Ela foi produzida na forma de um vírus que se autorreplica. Cirurgias plásticas não removem o M. Poderes mutantes que retiram a pele e substituem ela não removem o M, porque o M está gravado como um traço do DNA daquela pessoa e vai crescer de novo como se fosse uma marca de nascença sobre aquele olho. Layla Miller e Jamie Madrox vão ter seus cabelos rapados e os olhos tatuados, o rosto tatuado com um M sobre os olhos, sabendo já que nunca poderão se livrar deles. Layla, depois de algum tempo, Layla já mais madura, mas ainda assim uma criança, ela roubou uma granada de um dos guardas e ela mata Jamie Madrox, mata a cópia e sua consciência é arremessada imediatamente ao passado. Aí, em Complexo de Messias, né, porque eu estou contando as coisas mais ou menos em ordem, né, só pulei um evento, como eu disse a vocês. Em Complexo de Messias, nós vimos que assim que a viagem aconteceu, assim que eles foram arremessados ao futuro, o James sofreu um duro golpe e ficou tipo em coma, desmaiou. Por quê? É o momento em que essa consciência volta, né? Volta carregada de informações, ela ficou anos no futuro, e ela volta através do contínuo espaço-temporal. Então a pancada que ele sofre é muito grande. E enquanto ele está convalescendo desse coma, despertando, vejam bem, não é só uma mente, é parte da matéria de Jamie Madrox, né? Porque existia uma cópia física. Essa matéria também volta para ele. E essa matéria tem um M impresso em seu DNA. Quando essa matéria volta para ele, o nosso Jamie Madrox, nosso homem último, passa a ter um M no rosto. E vai carregá-lo para sempre. Lá no futuro, Layla trama sua fuga do campo de concentração. Vai encontrar outros mutantes e vai se unir à Rebelião Summers, onde aí nós vamos conhecer os verdadeiros poderes de Layla Miller. Na Rebelião Summers nós vamos encontrar outro personagem importante do futuro de Bishop. A Rebelião Summers vai ser principalmente liderada por Ciclope, um Ciclope ciborgue, um Ciclope muito chateado, muito magoado com Layla por tudo que ela sabia e por não ter evitado que muitas das tragédias pelas quais os mutantes passaram a acontecessem. Ela poderia impedir, mas não impediu. Ela disse que também foi duro para ela, que ela sabia tudo que ela ia passar no campo de concentração, mas que não podia evitar, porque o único jeito de salvar os mutantes é que ela passando por isso, que ela fez sua parcela de sacrifícios e que o Ciclope infelizmente fez a dele também, mesmo que involuntariamente. Chega a ter uma crise de consciência, pedir para que o Ciclope a mate, mas ele não faz isso. Mas o personagem importante que eu falei que tem a ver com o universo de Bishop é que Ciclope tem uma filha, Ruby Summers, e sua filha tem um filho, Trevor Fitzroy. Não fica claro quem é o pai de Trevor Fitzroy, mas nós sabemos que Fitzroy, esse sobrenome, é o sobrenome de uma casa, de uma família inglesa, cujos parentes sempre foram os filhos bastardos do Shaw, de Sebastian Shaw, o Rei Negro do Clube do Inferno. Então imaginamos que Ruby Summers teve um caso com um descendente de Shinobi Shaw ou do próprio Sebastian Shaw, né? Quer dizer, o próprio Shinobi já é descendente do Sebastian, mas um outro filho que não fosse esse e que tivesse tido filhos. Trevor Fitzroy, inimigo de Bishop, que inclusive é o responsável pela sua chegada no século XX, parece uma boa pessoa naquele momento. E apesar de saber de várias coisas, Layla Miller até se surpreende um pouco com isso. Até que no curso da Rebelião Summers ele é morto. Coisa que na verdade não teria acontecido, porque o Bishop ainda não é um adulto para ser levado ao passado. Né? Na verdade ele já era bem jovem, porque a Layla também está mais velha. Né? Então o Bishop era uma criança no campo de concentração, mas ele ainda não está na idade de voltar. E aí, nessa hora, Ruby implora para que Layla faça alguma coisa. E Layla fala que pode fazer, mas que ele nunca mais será o mesmo após ela fazer isso. E ela ressuscita ele. Esse é um de seus poderes. Ela também é capaz de curar pessoas. Ela usa isso muito pouco. Inclusive, eu falei que nesse arco isso ia ser importante. Quando eles foram ser levados para o campo de concentração, tanto ela não atingiu a puberdade, seus poderes não se manifestam sempre, que primeiro o detector de mutantes só detectava Jamie Madrox, o homem múltiplo, como mutante, e depois oscilava mostrando ela, depois não mais. Então
Uma parte disso eu acredito que é porque ela não tinha manifestado seus poderes na plenitude. Aí fala, mas então tão jovem como ela sabia o futuro? Nós vamos chegar nesse pedaço também, porque isso não é uma habilidade mutante. A habilidade mutante dela é curar ou ressuscitar pessoas. E essa imunidade natural à transição de realidades, né? Quando a realidade é mudada ao seu redor, ela permanece a mesma. Bom, o que acontece então? Ela ressuscita Trevor a pedido de Ruby, mas diz, ele nunca mais será o mesmo. Ela já sabe disso, daqui a pouco eu vou dizer porque ela sabe, mas ninguém que ela ressuscita fica igual. Essas pessoas trazidas de volta perdem algo durante esse tempo que ficaram mortas e não são mais as mesmas pessoas, não é tímidas, elas são frias, elas perdem a empatia. E é isso que vai tornar Trevor Fitzroy o vilão, o inimigo de Bishop, e que vai ser responsável, inclusive, para que Bishop volte ao passado. Ela vai continuar nesse futuro. Nós vamos chegar a achar que lá ela vai ficar para sempre nesse futuro. Mas conforme as aventuras vão se desenrolando, ela precisa em determinado momento da ajuda de um detetive e ela está em posse de uma máquina que foi do próprio Dr. Destino e ela vai trazer para o futuro Jamie Madrox. Eles vão inclusive se envolver porque ela já é bem mais velha, ela já é a Layla Miller adulta, né? E eles vão se envolver durante essas investigações e ao final delas vão usar a mesma máquina para voltar os dois ao passado. Só que ela não vai voltar para o mesmo ponto que Jamie. Ela vai devolvê-lo e depois ela vai voltar, mas ela volta para antes. E aí é o momento em que tudo se liga. Layla Miller aborda a si mesma criança no orfanato e dá uma injeção de nanorobôs com conhecimento milimétrico de tudo que ela viu até aquele momento, de tudo, passo a passo, cada coisa que ela precisa. E é esse conhecimento, e não nenhum poder mutante, que permite a jovem Layla Miller saber das coisas, saber exatamente o que vai acontecer. Ela tem em que momento, em que hora certinho, e usar desse conhecimento. Porque tudo isso já aconteceu, foi visto pelos olhos da Layla Miller criança, absorvido, essa memória foi guardada, e a Layla Miller adulta transferiu tudo isso para nanorobôs, né, para que não corra o risco da memória se deteriorar, injetou na corrente sanguínea dela. Então, é um loop temporal. Layla Miller só sabe das coisas e só consegue ir ao futuro para inclusive obter os nanorobôs porque os recebeu e sabe das coisas por conta disso. Entenderam? Mais um dos vários loops temporais dos X-Men. Layla Miller continuaria, então, como adulta, tendo suas aventuras junto ao X-Factor, se envolveria num triângulo amoroso entre ela, Jamie Madrox e Sirin, do qual ela, vamos dizer, sai vitoriosa, né? O Jamie Madrox, no final, fica com ela. Felizmente, eles estão juntos, né? O título X-Factor é cancelado, então nós não sabemos muitos detalhes do relacionamento deles após o fim do X-Factor. Também é o fim da equipe. Mas ela vai ficar viúva porque ele vai morrer vítima das névoas terrígenas durante a morte do X, a saga recente publicada pela Panini. E vai ser trazido de volta em sua própria minissérie. Nós vamos vê-lo... Aqui no Brasil nós vamos vê-lo no último volume de Fabulosos X-Men, que foi publicado agora pela Panini, já de volta no primeiro arco, A Queda, quando ele vai ter suas várias cópias usadas por Legião. Né? Então nós vamos vê-lo vivo novamente. Mas os X-Men vão se comportar como se já soubessem que ele ressuscitou. E lá ela vai aparecer também em alguns momentos, pouco antes desse seu retorno, muito decepcionada com a morte do marido, né? Com a morte de Jamie Madrox. Mas as aparições de Layla nesse volume de Fabulosos X-Men, que foi o último sendo publicado, que vai dar lugar à fase do Hickman, que está para estrear, Layla ficou de novo um pouco mais apagada. Uma outra coisa importante, antes disso, no decorrer da revista X-Factor, antes do cancelamento, se tornou seu inimigo Pietro Maximoff, Mercúrio, que era o verdadeiro responsável pela Dinastia M, o homem que manipulou a Feiticeira Escarlate e que ficou sem poderes após a Dinastia M e começa sua própria busca por poder, que ele vai resolver roubando os cristais terrígenos dos inumanos, e com eles vai provocar uma série de confusões. O começo disso você pode ver em Dinastia M, o herdeiro, e nós vamos ver também, por interação de Layla Miller, Pietro Maximoff voltando a ser o herói conhecido como Mercúrio. Este é o resumo
dessa personagem, uma personagem riquíssima, recente, mas com muita coisa, muita bagagem no universo Marvel, com momentos muito importantes, momentos icônicos dessas novas sagas da Marvel, como a própria Dinastia M, Complexo de Messias. Apesar dela não figurar em Dinastia M o Herdeiro, a conclusão de Dinastia M o Herdeiro vai se dar nas páginas do X-Factor com a cura do Pietro, ele voltando a ser um herói. E tudo isso tem o dedo de Layla Miller, afinal ela sabe das coisas e ela consegue mexer seus pauzinhos para que as coisas caiam exatamente no lugar que ela precisa, e assim ela tem ajudado a raça mutante, e esperamos que ela continue ajudando a raça mutante na fase que está para estrear no Brasil. É uma personagem muito interessante, eu quero ver muito mais dela. Imagino que vocês queiram também. Queria de novo agradecer a audiência de vocês em mais esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Queria pedir mais uma vez também que, se vocês gostaram do vídeo, por favor, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, mandem esse link naqueles grupos de WhatsApp, postem nos grupos do Facebook. Vamos tentar aumentar a visualização do canal, os números de inscritos, porque isso nos dá condições para criar mais vídeos todos os dias, para criar mais vídeos, para falar de X-Men, para falar de seus personagens, para falar de personagens ricos como Layla Miller. E não se esqueçam, nesse domingo nós voltamos com X-Men Sagas, vamos falar aí da última parte desse arco todo que nós estamos contando, vamos concluir tudo com o segundo advento, e o vídeo de quarta-feira de X-Men Principais Personagens provavelmente vai ser sobre esse X-Factor de Peter David, que eu tanto citei aqui durante o vídeo da Layla Miller, afinal é a equipe de super-heróis da qual ela participou. E não se esqueça também de olhar aqui na descrição, além da nossa playlist, que é essa playlist em andamento, além do nosso canal para você se inscrever se você não é inscrito, vai ter também o link do canal Estúdio Maçã, que é nosso canal parceiro, que também fala sobre X-Men, que também vai ter vídeo aí por esses dias dessa semana e que nós recomendamos muito. Então, deixo essas recomendações, espero você de volta para segundo advento, espero você de volta para X-Factor de Peter David. Muito obrigado e até lá!